Eu sou o Paulo Roberto e eu tô com esse propósito agora em 2023. O que é o meu propósito? É profissionalização da piscicultura no Brasil, né? Puxa vida, esse ano fazendo 23 anos que eu estou na piscicultura, que eu trabalho dentro da piscicultura, vamos dizer assim, ligado diretamente com a piscicultura. Por quê? Porque eu comecei nos anos 2000, comecei lá em 2000, quando eu estava no meu segundo ano da faculdade. E aí entrei, me apaixonei e não saí mais, não faço outra coisa, não sei se daqui. Tenho um pouco de atividade na parte do desenvolvimento pessoal, né? Eu acho muito bacana esse lado também. Trago muito isso para a piscicultura e para quem é profissional do agro, então. Vislumbrar isso com outros olhos, né? Entender que é possível mais, é possível muito mais. Eu acho muito bacana trazer isso e fazer essa interação, então, entre desenvolvimento pessoal e talvez gestão empresarial aqui, né? Porque a piscicultura não pode jamais deixar de ser uma empresa, tá certo? Então, a minha proposta, né, aqui para profissionais do agro faturarem R$10 mil por mês com licenciamento ambiental de pisciculturas, mesmo se eles não tiverem experiência alguma. Então, você que está aí, que não se inscreveu ainda no YouTube, se inscreva, que está aqui no Instagram, tenho visto um pouco de alternância no conteúdo aqui do canal, dos canais, né, das redes sociais, onde eu venho batendo muito pesado em cima de licenciamento ambiental. E por quê? Por que eu venho batendo muito pesado em cima de licenciamento ambiental? Eu não consigo profissionalizar a piscicultura se eu não atuar em todos os elos aí da cadeia, né? Então, por 3 anos, desde 2000, eu estou falando diretamente com produtores. Claro que entrou profissionais do agro nesse meio aí, fizeram muitos treinamentos comigo. Mas o que eu entendi? Os produtores continuarão sendo atendidos e eu entendi que o profissional precisa de ter um atendimento mais intenso, né? E eu tive essa confirmação no ano passado, quando a gente lançou a primeira turma de licenciamento ambiental no Brasil. E foi uma coisa espetacular, né? Entender essa demanda de quem está começando, de pessoas que já faziam e vieram se atualizar. Entender essa demanda para mim foi muito bacana. Então, nessa semana, o tema, né, que eu separei para a gente conversar aqui é o quê? O acontecimento que faz você ser contratado como licenciador. E eu acabei em licenciador, como eu quero contratar um licenciador. Por quê? Porque é uma profissão, não deixa de ser uma profissão. A pessoa ele é profissional do agro. Mas o que ele vai fazer? Se ele trabalhar só com licenciamento, ele vai ser licenciador. É claro que eu não conheço, talvez, eu não posso falar não existe, né? Eu não conheço talvez alguém que vive de licenciar pisciculturas. Eu faço muito esse serviço, eu faço esse serviço no Brasil inteiro há mais de 17 anos. Há mais de 17 anos que eu trabalho com isso. Meu primeiro trabalho foi isso, né? Então, que se vocês já viram alguns vídeos publicados aí nas redes sociais, aí, meu primeiro trabalho é isso, conta história, tem muita coisa bacana aí para poder ver de licenciamento, né? Então, assim, é até engraçado colocar dessa forma o tema de hoje, né? O acontecimento que faz você ser contratado como licenciador. E por que é engraçado? Será que é mesmo só quando tem um acontecimento, assim, uma explosão, um momento único na vida que esse cara vai ser contratado como licenciador? Será mesmo que precisa soltar foguete, precisa ter carreata em carro aberto aí para poder ser contratado como licenciador? Olha, na maioria das vezes tem que ter um acontecimento, sim. A certa maioria das vezes tem que ter um acontecimento, sim. E eu trouxe essa primeira live aqui de hoje justamente para a gente falar sobre isso, sobre esse acontecimento. Na verdade, eu penso que deveria ser natural, né? Deveria ser o curso natural das coisas. E eu te confesso, inclusive, que já mudou bastante. Né? Já mudou bastante. Por quê? Mais precisamente, aí, nos últimos 4 anos, eu tenho feito contatos com produtores que desejavam entrar na piscicultura, mas não iniciaram, né, nada, eles não começaram nada antes que eles estivessem, né, o empreendimento deles estivesse 100% regularizado. Essa é a verdade, né? Então, assim, nos últimos 4 anos eu encontrei muitas pessoas assim que realmente, olha, eu quero entrar na atividade, eu achei viável, eu achei bacana,
eu já te acompanho aí, alguma coisa aí que você faz, e eu quero entrar nessa atividade, mas eu quero que seja, eu vejo que tem muita coisa falando em cima de licenciamento, vejo você muito falando de licenciamento, então, por ver isso, a gente quer entrar, mas de forma 100% regularizada. Por quê? Porque esse também vinha sendo um valor do qual eles não abririam mão. Né? Um valor. A gente quer entrar na piscicultura, mas a gente não quer entrar numa atividade que fosse ilegal. Né? E eles estavam cientes disso. Eles queriam desenvolver uma atividade legal, algo que realmente ficasse... começasse com o pé direito, né? Começasse da forma correta. E analisando essa situação, pelo menos desses últimos 4 anos aí, eu percebi o que? Eu percebi um padrão nesse tipo de contato. Esses clientes, né, eu posso dizer para você com segurança, porque eu conheci o perfil deles, eu fechei contrato com eles, 80% desses que entraram em contato comigo e falaram que queriam iniciar a piscicultura da maneira correta, regularizada, 80% deles não tinham entrado na piscicultura ainda. E vai pegando o que eu vou te falar aqui hoje aqui. Então olha só, quem nunca entrou não quer entrar de qualquer jeito e nem de forma ilegal. Talvez porque já entendeu que a piscicultura é uma empresa, talvez já entendeu que a piscicultura é um negócio. E como um negócio ele precisa ser enxergado como tal. Não é um passatempo, não é um hobby que o produtor leva de qualquer jeito. Né? Então olha só, 80% nos últimos 4 anos, 80% das pessoas que entraram em contato comigo nos últimos 4 anos, veio já sabendo que precisava licenciar e que só entraria na atividade de maneira 100% regularizada. Então já tinham isso como um valor. Olha, a gente só entra se for desse jeito. Né? E aí eles estavam procurando alguém que resolvesse essa situação para eles. Vou tomar... Quem leva de qualquer jeito, eu já comentei muito disso daqui, né? Quem leva de qualquer jeito vai ter qualquer resultado e terá que aceitar isso. Né? Cada um tem o resultado que merece. Por quê? Por tudo aquilo que ele já plantou até hoje. Hoje a gente está colhendo o que a gente plantou alguns anos atrás. Cada um tem a piscicultura que merece, digamos assim. Está colhendo os frutos, os peixes hoje da maneira como ele iniciou lá no passado. E aí talvez você entrou aí agora e viu falando que 80% daqueles que conversaram comigo queriam começar já da maneira correta licenciando. Mas e os outros 20%? E aí que tá. Esses outros 20% que se conectaram comigo, na verdade, representam a maioria nacional. Então quer dizer que 80% dos que falaram comigo nos últimos 4 anos são minoria. Né? São minoria, que são aqueles que querem começar já regularizados. 20% dos que conectaram comigo são o quê? São a maioria. Que é o quê? Que desenvolve já atividade sem licença e sem fazer julgamento algum aqui. Muitos deles nem sabia que era preciso licenciar a atividade. Muitos deles, aí eu posso falar para você que é a maioria dessa maioria. A maioria da maioria que não tem licenciamento ambiental, às vezes não sabe que precisa ter. Né? Parece até brincadeira falar desse jeito aqui, mas quando se fala em piscicultura, parece que todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe como produz, sabe o que pode e o que não pode, ou melhor, sabe o que precisa e o que não precisa. E tem sempre algum espertinho, algum mais entendido do que o outro assim, que de repente ele pode falar o seguinte: piscicultura é tudo igual, rapaz. Você abre um buraco, enche de água lá, joga os peixes e dá comida para eles. Licença? Não, nunca teve um fiscal por aqui não esquenta com isso não, é besteira. É jogar dinheiro fora. Eu já ouvi isso. Puxa vida, 23 anos, né, na área aí, eu já ouvi muita coisa. E uma dessas coisas que eu ouvi uma vez que me marcou foi: licença é jogar dinheiro fora. Né? Na verdade, a única coisa que está sendo jogado fora aqui é o tempo da pessoa que está ouvindo esse cidadão, né? Que está ouvindo essa opinião desse cidadão aí, que provavelmente, o cara que fala isso, ele nunca prosperou na atividade. Provavelmente ele é alguém que já tomou uma ré muito grande na piscicultura e fala que não precisa.
Né? Por quê? Porque ele quer ver o outro se lascando também. Né? Se você for estudar os grandes players aí do Brasil, os grandes players da piscicultura do Brasil, mas assim, estudar os grandes players, aqueles que realmente dão resultado, aqueles que realmente apresentaram resultado, você vai entender que uma das primeiras preocupações deles é justamente o fato de estar com a piscicultura regularizada. Porque eles sabem o que pode vir num pepino, num problema, né? Pergunta para qualquer um. Se você é profissional do agro, com certeza você tem acesso a essas pessoas. Né? Você tem acesso a algum grande player, alguma empresa, alguma coisa, conversa com eles. Por quê? Como é que é a questão da regularização? Os caras vão falar, cara, é muito difícil, mas a gente tem a nossa aqui. Demorou 1 ano, demorou 2 anos para poder acontecer talvez, mas a gente tem a nossa aqui. Até porque eles podem bater no peito, né? Bate no peito aí e diz que a produção deles, seja engorda, seja recria, seja produção de alevinos ou qualquer outra coisa, é licenciada, é uma atividade legal. Isso dá orgulho, né? Você pode até usar isso daí como propaganda para você. Olha, aqui no estado do Tocantins, a minha piscicultura é a única regularizada. Então o que? Você acaba sendo exclusividade. Você acaba sendo exclusividade se você tem essa piscicultura legalizada no seu estado. E você, como profissional, se você tiver regularizado isso, né, imagina aí como que essa propaganda é feita. Eu sou responsável pela única piscicultura legalizada no estado do Tocantins, talvez. Né? Então, olha a importância disso aqui tudo que a gente está conversando. Só que eu tenho um presente para você, um presente aqui diferente aqui para você, por quê? Para você entender que existem o piscicultor, o licenciador principalmente, né? O licenciador, que é aquele profissional habilitado para trabalhar com licença de piscicultura, para realizar processo de licença de piscicultura. Tem muitas vozes aqui, né? O produtor também tem muitas vozes, e eu separei um conteúdo aqui bem bacana, igual eu te falei, eu tenho essa formação no desenvolvimento pessoal, e eu trouxe aqui para você um presente aqui, para você nesse 2023 aí, meu presente de prosperidade na sua vida aí, enquanto licenciador de pisciculturas. Ou produtor. Existe uma primeira voz, que você pode ou não ouvir, e vai depender muito do que você fizer com isso. Olha, a voz de um consultor. Eu sou consultor em piscicultura. Eu sou licenciador. Você vai receber a voz de um consultor, você só vai ouvir o que um consultor está falando se você estiver pagando por ela. Né? E olha que eu sou consultor e eu falo todos... Olha aqui nos meus olhos aqui. Você acha que realmente você não está pagando nada para estar me ouvindo aqui agora? Você está. Você está pagando com um ativo que é muito mais caro, que vale muito mais do que dinheiro. Você está me pagando com o seu tempo. Você está me pagando com a sua atenção aqui. Então você está pagando para ouvir as minhas palavras aqui. O seu tempo aqui comigo tá sendo o meu pagamento aqui hoje. A sua atenção e o seu tempo está sendo o meu pagamento para tudo isso que eu estou falando aqui para você hoje. Tá certo? Então, se for consultoria gratuita, você sai correndo. Não escuta consultoria gratuita. Você vai escutar o quê? Uma consultoria que você está pagando por ela. Nesse caso aqui, eu sou consultor, você está me pagando com o seu tempo e com a sua atenção. Falar que eu vou te dar uma consultoria gratuita? Não escuta. Conselheiros, né? Outra vozes que podem vir aí de conselheiros. Olha só, se você pedir o conselho para alguém, beleza, essa pessoa vai te dar um conselho, tudo certo. Mas alguém chegar do nada para você, e vai prestando atenção, alguém chegar do nada para você e falar assim, vem cá, fulano, deixa eu te dar um conselho. Antes dessa pessoa terminar de falar, você já corta. Se você não pediu, ou se não é um consultor que tem a sua atenção, que você está pagando para ele, com a sua atenção, com o seu tempo, para aquele assunto, nem ouça. Conselho, não escuta não. Tá? Outra coisa é sugestão. Sugestão é outra coisa que eu vou te contar, viu? Você só vai receber sugestão na sua vida de quem está no mesmo caminho que você está, ou está passando pelo mesmo processo que você está passando. Você, por exemplo, um licenciador, ou alguém que deseja ser um licenciador. O
que você vai escutar? Somente quem já licencia psiculturas ou quem está querendo licenciar ali, está no mesmo caminho junto de você. Sem desmerecer ninguém. Mas se um médico, tá? Se um engenheiro, se um piloto de avião, se um coveiro, tá? Chegar em você e for te dar uma sugestão para licenciamento de psiculturas, não recebe. Porque esse cara está em outra vibe. Ele está em outro caminho, que não tem nada a ver com o seu. Então, sugestão, você só vai receber de quem está no mesmo caminho que você, quem busca as mesmas coisas que você quer. Licenciador, não escuta sugestão de ninguém que não seja outro licenciador ou alguém que está trilhando esse caminho, tá certo? Voz de direção. O que você pode aprender com voz de direção? Se alguém quiser te dar uma direção, igual eu tô aqui, eu tô te dando uma direção aqui dentro da parte de licenciamento ambiental. Você só vai receber direção, a voz de direção de alguém que está lá no lugar onde você quer chegar. Caso contrário, você vaza também, porque senão você não vai pegar o caminho certo. Só pode te dar direção num caminho quem já passou por aquele caminho e está lá na frente. Está lá na frente no lugar onde você quer chegar. Você, licenciador, você que quer se tornar um licenciador, você não pode pegar a direção de um cara que trabalha com operação de máquinas pesadas. Você não pode pegar direção de alguém que trabalha com operação de máquinas pesadas. Você tem que pegar direção com quem? Com quem já é licenciador ou com quem está ali no mesmo caminho que você está. Olha, esse daqui eu acabei de passar, desvia, faz essa outra rota. Olha, esse daqui você pode seguir que vai dar certo. Então, direção você só pega de quem já está nesse caminho ou quem já chegou lá no local onde você quer chegar. E a quinta coisa que você vai ouvir, ou você não vai ouvir, chama-se opinião. Opinião é aquela vozinha que todos os dias tem uma tranqueira aqui na sua cabeça. Aqui, ó. Tem alguns treinadores de desenvolvimento pessoal falam que é a franga, que fica assim, aqui na sua cabeça. Né? Porque todo mundo adora opinar na vida dos outros, nas escolhas dos outros, opinar na opinião dos outros, né? E dificilmente respeita a opinião dos outros. Ele gosta de dar palpite, ele gosta de enfiar o dedo lá e dar opinião lá na vida dos outros. Mas opinião é algo que você tem liberdade. Mas aí você está falando que não pode expressar opinião? Jamais eu falei isso daqui. Eu falei que você pode expressar opinião. Agora, aceitar, você vai ter que respeitar, é diferente. Respeita a opinião do outro. Se alguém não concorda com o que eu estou falando, é a opinião dele, a opinião dela. E eu respeito a opinião deles. A gente vive num país livre para respeitar as opiniões, né? Mas a opinião do outro, ela não pode ser verdade absoluta na minha vida. E quem está nessa vibe de licenciamento de psiculturas, escuta muitas pessoas que às vezes te puxa lá para baixo. Se eu tivesse escutado aí dentro de casa, minha mãe, minha avó, lá em 2004, quando eu falei assim, olha, eu recebi uma proposta de trabalho, vou trabalhar, vou ter que sair daqui, vou ter que rodar 300 km, trabalhar com água, peixe, aqueles trens. Se eu tivesse escutado elas, hoje eu não estava aqui fazendo live para vocês. Se eu tivesse escutado a opinião delas, se eu tivesse aceitado e acatado a opinião delas, hoje eu não estava aqui. Mas não era a minha opinião é que eu tinha que sair, que eu tinha que fazer acontecer, e fiz acontecer, tá certo? Então assim, cada um tem a sua opinião, a gente respeita a opinião alheia, mas eu não sou obrigado a aceitar, eu apenas respeito, tá certo? Então, licenciador, escute isso. E talvez você está pensando assim, nossa, parece que o Paulo não entrou no tema ainda, né? Mas eu estou dentro dele desde o comecinho, tá? Eu estou dentro do tema desde o comecinho aqui, e vai fazer todo sentido para você, tá certo? Agora, onde que está a oportunidade nisso aqui, tudo que eu te expliquei? A maioria dos psicultores, lembra que eu falei lá no começo, a maioria dos psicultores, eles estão sem licença. E inclusive a minha equipe já postou alguns vídeos aí onde eu apresento dados de quantas psiculturas estão licenciadas e quantas não estão. E a relação disso com os profissionais que hoje fazem esse serviço, né? Então a oportunidade está em você entender isso aqui que eu expliquei, né? Olha só, você se posiciona como um licenciador
Você profissional do agro que está me ouvindo aqui, você se posiciona como licenciador nesse ano de 2023. Com essa, por exemplo, vou trazer um exemplo simples aqui e prático, né? Com essa mudança que teve no Executivo Nacional, eu acredito, opinião minha, eu acredito, escuta, que quem tiver usando, quem hoje quem tiver usando, né, vamos dizer assim, recursos naturais de forma a obter recompensa econômica, como é o caso da piscicultura, a gente utiliza o recurso natural, a água, né, ali para poder desenvolver a nossa atividade, produzir, vender e ter um rendimento econômico com isso. Se essa pessoa, a partir desse ano de 2023, com essa mudança no executivo, ela não estiver regularizada, o risco dela sofrer mais fiscalização, provavelmente mais notificação, embargo, multa, enfim, eu acredito que o risco aumentou muito mais, tá? A partir de 2023. Então tá ficando aqui a dica, a oportunidade e a dica dessa oportunidade. Se você é um profissional do agro e não se posicionou ainda como um licenciador, 2023 é o seu ano. É o seu ano porque quem não está licenciado já está desenvolvendo atividade de forma ilegal. Quem não está licenciado já está desenvolvendo atividade de forma ilegal. E a maioria das pisciculturas no Brasil encontram-se nesse ponto. Tá? Menos de 20% estão licenciados. Então, assim, por que está na atividade ilegal? Porque está tendo receita e não está regularizado. Certo? Se está tendo receita e não está regularizado, está desenvolvendo atividade de forma ilegal. E pode ter certeza que nesses próximos, no mínimo 4 anos, a fiscalização a respeito da utilização de recursos naturais para o desenvolvimento econômico, ela vai ser extremamente mais elevada. Extremamente mais elevada. Vai ter um maior número de denúncias. Como assim, Paulo? Denúncia? Quem vai denunciar a piscicultura do cara que não está legalizado? Às vezes o próprio vizinho dele, por não gostar do que está sendo desenvolvido ali, ou por não internalizar a prosperidade de outra pessoa, ou por simplesmente não concordar pela utilização do recurso natural para aquela atividade, ele pode denunciar. Licenciador. Normalmente o acontecimento mais comum, então, que existe para você ser contratado como licenciador, você que é um profissional do agro, é o quê? Uma notificação, é uma multa de um empreendimento. Para quê? Para que o produtor ele se atente ao fato, né, de que ele realmente agora vai precisar licenciar a atividade. E a multa? Olha, normalmente tem um prazo, tá? Normalmente tem um prazo para você entrar com recurso, tentando reduzir o valor da multa ou suspender a aplicação dessa multa, desde que algumas ações sejam realizadas para compensar possível estrago ambiental que possa ter sido realizado, possa ter sido causado, ou no entendimento do fiscal um possível estrago ambiental que possa ter sido, tá? Ou aconteceu um estrago mesmo de verdade, foi comprovado isso, ou foi na cabeça do fiscal que aconteceu esse estrago. E aí existe esse prazo, para quê? O prazo de defesa. Se o que eu estou vendo aqui não é isso que eu estou vendo mesmo de verdade, apesar de aparentemente parecer isso, você tem um prazo para poder se justificar, você tem um prazo para poder responder, né? E aí sim, na maioria das vezes, é somente quando dói, vamos dizer assim, no bolso do produtor, que ele vai te procurar para licenciar a piscicultura dele. A maioria dos produtores. Lembra que eu falei lá no começo da live que nos últimos 4 anos, 80% de quem me procurou não começou, estava iniciando na atividade, não começou sem ter a licença na mão, né? Os outros 20% já desenvolviam, me procuraram para poder corrigir a situação deles, né? Então, olha só, na maioria das vezes, só quando vai doer no bolso mesmo do produtor é que ele vai te procurar para licenciar. Mas o que você pode fazer? Você pode oferecer seu serviço, desde que você se posicione como isso, desde que você esteja habilitado, capacitado para poder fazer isso. E não tem faculdade que te treina nisso daí, não. Não existe faculdade que te treina nisso. No meu tempo, então, eu não vi nada de licenciamento ambiental. Na especialização, meu orientador, por fazer trabalhos de consultoria fora também, ele tinha essa noção, ele me passou na especialização. Mas foi uma conversa de um dia só, numa especialização de 2 anos. E eu fiquei mais 5 anos na faculdade, então não tive nada.
E aí o que acontece? Na maioria das vezes, então, só quando vai doer no bolso do produtor que ele vai te procurar. E eu tô acostumado a ver isso todos os dias. Né? E não é só comigo. Por que eu vejo isso todos os dias? Não é só comigo, eu vejo com amigos, né? Consultores aí espetaculares que trabalham no Brasil também, que escutam isso. Hoje mesmo, né, um grande amigo, consultor em psicultura aí, me liga e me pergunta assim, eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo, tá certo? Me liga perguntando se eu sabia, ele gosta de falar assim, ó, você que está por dentro desses negócios aí, você sabe se no estado tal, né, não vou falar, você sabe no estado tal, até porque talvez até o próprio produtor veja essa live aqui depois, né? Talvez no estado tal tenha alguma novidade em relação a licenciamento ambiental, legislação ambiental, pois tem um produtor lá, que procurou esse meu amigo, tem um produtor lá que tem 20 tanques suspensos, vai vendo, 20 tanques suspensos de 50 mil litros cada, e está produzindo uma determinada espécie, né, quando a gente fala determinada espécie, ou seja, não é das mais comuns, e está vendendo, e está fazendo um abate lá na fazenda e está vendendo. Só que ele não tem licença disso, já tinha um tempinho que ele estava mexendo com isso. A fiscalização, teve denúncia, a fiscalização foi lá, agora, tipo, ele me ligou hoje, o cara ligou para ele na semana passada. Ele não tem licença, a fiscalização chegou lá, em cima dele, com multa, com embargo, com todo o pampeiro que vocês não imaginam o que é uma fiscalização quando ela vai sobre denúncia. É polícia ambiental, é batalhão ambiental, é gente descendo armado. Às vezes dá até imprensa, sabe? É vergonhoso o que acontece. É uma coisa assim que você vê acontecendo, é terrível. E esse cara, olha só, ele investiu quase R$1 milhão nas estruturas, na estufa, na parte elétrica, parte hidráulica, fora os peixes que são comprados em unidade e não em milheiro. E aí agora o cara está desesperado, né? Ele está com prazo para responder toda a notificação, a multa, os processos, tudo, em tempo de perder todo esse investimento que ele realizou, completamente perdido, sem saber o que ele vai fazer. E aí você pode falar assim, eu já ouvi isso uma vez ou duas vezes, né? Parece pouco para você que talvez não vive o mundo do licenciamento. Mas para quem vive o mundo do licenciamento, isso é corriqueiro. Isso é todo dia, praticamente todo dia a gente escutar alguma história dessa. Então assim, é uma frequência absurda que eu ouço isso daí. E no caso desse produtor, ele encontrou saída aonde? Olha lá, vamos entender tudo que eu estou te montando essa oportunidade aqui de quando que você é contratado. E você vai entender mais daqui a pouquinho, vou antecipar ainda não. Vamos lá. No caso desse produtor, ele encontrou a saída dele aonde? Num outro estado, né, um profissional de renome que está a mais de 1.000 quilômetros de distância dele. Por quê? Porque eu já disse em vídeos anteriores aqui também. Então já estou te dando a dica, assista todos os vídeos que eu postei nas minhas redes sociais, que é toda uma evolução, uma construção do que é o mundo do licenciamento ambiental de pisciculturas para você. E se você virar essa chave aí dentro da sua cabeça, você vai ver que tem relação com licenciamento ambiental no Brasil inteiro, tá certo? Olha só, existem poucas pessoas que trabalham com isso no Brasil, e eu já falei isso em alguns vídeos, né? Eu falei até hoje aqui, poucas pessoas que trabalham com isso no Brasil. Na minha cabeça, na minha concepção de licenciamento ambiental de pisciculturas no Brasil, tem 100 profissionais, mais ou menos, pouco mais de 100, pouco menos de 100 talvez, que trabalham de forma com excelência em licenciamento ambiental para piscicultura no Brasil. Pouco mais de 100, se tiver, pouco mais de 100. São top de linha, cabeceira, aquela primeira coisa toda assim. E deve ter mais ou menos a mesma quantidade de profissionais, eu não sei se segunda linha é a palavra correta, porque talvez eu esteja desmerecendo o serviço deles. Mas talvez são pessoas que já entregaram serviço, mas não entregaram na mesma quantidade, talvez seja melhor eu falar assim. Talvez sejam pessoas que já tenham menos de 20 processos licenciados. Talvez seja isso aí. Menos de 20. Na verdade, se o cara já licenciou 10, para mim ele já tem que estar lá em cima, né? Se ele já licenciou 10 processos de licenciamento de piscicultura aí. Mas vamos colocar então 10, para não ficar tão assim. Se o cara já licenciou mais de 10, ele já está lá em cima, no top 1. Se ele licenciou menos de 10, ele está aqui ainda, vamos dizer assim, no segundo degrau. Tá certo?
Então é o que eu entendo, mais ou menos 200 pessoas trabalhando aí, né? 100 pessoas topíssimos, a 100 topíssimos aí, e mais uns 100 que vão chegar lá, com certeza vão chegar lá. Então assim, aí tem mais uma coisa, então estou falando de 200 aqui que poderiam atender esse cara, mas o que acontece? Pelo fato desse produtor trabalhar com uma espécie exclusiva, vamos dizer assim, né? A espécie que ele está trabalhando nesse tanque suspenso não é das mais simples de serem trabalhadas. Então aí eu já reduzo demais a possibilidade de gente para poder atender ele. Talvez umas 20 pessoas apenas poderiam atender esse produtor no Brasil. E aí você imagina, puxa vida, né? O tanto de piscicultura que o Paulo fala que tem, já vi nos outros vídeos dele aqui que eu falo que tem aí 200, a piscicultura está presente em 230 mil estabelecimentos agropecuários no Brasil. Desses aí no máximo 20% estão regularizados. Então a gente está falando no âmbito aí de 184 mil pisciculturas que não tem licenciamento. E eu estou falando que tem 200 profissionais que dá conta de atender elas. Olha que coisa, né? Então assim, nesse mundo que eu vivo de licenciamento de pisciculturas, esse é um acontecimento frequente que aparece na frente de um licenciador, porém ele precisa estar habilitado e capacitado para resolver isso, tá? E aí, me diz aí nos comentários, se você recebesse uma demanda dessa, tá? Se você recebesse uma demanda dessa de resolver um pepino de um cara que investiu quase R$1 milhão, tomou uma multa de 450 mil e tem 15 dias para apresentar um recurso. E dentro desse recurso, olha só, você tem que saber se lá no estado dele tem alguma permissão de criação dessa espécie exclusiva. E o mais importante, se você tem noção de quanto que vale um serviço desse. Lembra que eu sempre falo, você é um profissional do agro e pode faturar R$10 mil por mês com licenciamento ambiental de pisciculturas. R$10 mil por mês com licenciamento ambiental de pisciculturas. E aí chega na sua mão, você é um profissional do agro. Vamos dizer que você ainda não tem experiência e não tem esse faturamento. Chega você, profissional do agro, chega uma proposta dessa na sua mesa, você tem lá seu escritório, você tá almoçando, seu telefone toca, o WhatsApp, enfim. Olha, fulano de tal, tem um cara aqui que tomou uma multa e você é o único profissional aqui da área que trabalha aqui, às vezes não é nem a sua área, piscicultura, às vezes você trabalha em outra área. Mas se você for profissional do agro, você consegue se habilitar a licenciar pisciculturas também. Então olha só, será que você consegue ajudar? Eu falei que conhecia um veterinário, um zootecnista, um biólogo, um engenheiro de aquicultura, um engenheiro de pesca. Você consegue resolver o problema dele? Qual que é o problema dele? Não, o cara tem aqui uma produção de 20 tanques suspensos, ele está produzindo uma espécie X aqui, e já investiu quase R$1 milhão, e chegou uma notificação aqui para ele, o pessoal veio com fiscalização, multou, tem uma multa de 450 mil para resolver, e ele tem 15 dias para poder resolver esse pepino. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei licenciar a piscicultura, eu não sei nem por onde começa para licenciar uma piscicultura. E aí você perdeu essa oportunidade, porque você não estava capacitado para isso. E vamos fazer conta, né? Porque é nessa hora que chegam esses pepinos, e eu te falo que quem vive nesse mundo recebe esse tipo de pepino constantemente. É nessa hora que o consultor ele vai entender o quanto que vale o serviço dele para resolver a situação como essa. Porque você como consultor do agro, eu como consultor do agro, nós somos solucionadores de problemas, né? E eu não estou falando aqui para você enfiar a faca no cara, não. De jeito nenhum. Mas vamos fazer uma conta básica? Ele tem 15 dias para protocolar o quê? Ele recebeu a fiscalização, recebeu a multa. Só que você tem um prazo de recurso. Você tem 15 dias para protocolar um recurso. Senão ele vai pagar R$450 mil de multa. Sem discussão. Eu tenho que protocolar um recurso. Eu tenho que trabalhar com um advogado, eu tenho que mexer com profissionais aí para poder fazer isso acontecer, para eu reverter essa situação, talvez eu quebrar essa multa, transformar essa multa em alguma outra atividade social, talvez, se existir isso, estudar a legislação do Estado, que vai me dizer se permite ou não desenvolver essa atividade. Então vamos pensar, se eu cobrasse desse cara metade do valor da multa dele, você acha que estaria válido? Me fala nos comentários aí. Se eu cobrasse metade do valor da multa dele para resolver o pepino dele, seria um valor justo?
estava desenvolvendo a atividade dele sem licença, estava vendendo sem licença, e aí tomou uma multa, recebe uma fiscalização, tomou uma multa, e só a multa é 450 mil, fora R$1 milhão que ele já investiu. Se eu cobrasse metade do valor da multa para resolver o problema dele, esse cara estaria saindo no lucro. Estava vendendo sem licença, e aí tomou uma multa, recebe uma fiscalização, tomou uma multa, e só a multa é 450 mil, fora R$1 milhão que ele já investiu. Se eu cobrasse metade do valor da multa para resolver o problema dele, esse cara estaria saindo no lucro. Mais do que justo, exatamente, já vale, super. Por quê? Porque além dele se resolver, além dele não pagar a multa, eu ainda estou garantindo o investimento de R$1 milhão dele. É um valor que vai ser referente ao licenciamento da atividade e ao recurso contra a multa, né? Aí talvez algum de vocês pode pensar assim, mas se o recurso não passar? Vai depender da análise do caso dele. Se na legislação estadual tiver algum ponto que possa ser usado como benefício para resolver esse problema, tem como resolver. Eu preciso de um ponto na legislação estadual que me mostre que o que ele está fazendo é possível de ser licenciado e talvez por desconhecimento ele nunca tinha feito até então. A gente consegue resolver. Basta ter uma vírgula no processo, eu consigo resolver. Agora, tem outro lado que o licenciador tem que entender. Se a espécie de peixe que esse cara fosse uma espécie carnívora, exótica, lá da Mongólia, que ele trouxe de lá porque ele achava muito bonito, porque lá o peixe era assim assado, e eles criavam em aquário, e ele trouxe esse peixinho para cá, dentro da mala dele, assim assado, chegou, e ele soltou, esse peixe cresceu, e é um peixe exótico, carnívoro, poderosíssimo, que acaba com tudo se escapar para a natureza. Olha, se não existir, né, a mínima abertura de trabalhar com uma espécie dessa aqui no Brasil, através de documentações que quem é licenciador tem que correr atrás, eu te garanto, nem se o Papa chegasse aqui, com toda a comitiva do Vaticano, né, não ia surtir efeito. E aí o licenciador nem pega um processo desse. Então o licenciador ele não pega qualquer processo. Essa é a grande pergunta. O licenciador ele não pega qualquer processo. Ele pega o que ele sabe que ele consegue resolver. Se ele não consegue resolver, ele sai fora. Paulo, você já recusou o processo de licenciamento? Eu já. Primeiro por quê? Muito da minha recusa de processo de licenciamento é quando alguém quer colocar preço no meu serviço. Meu serviço tem valor. É diferente. Se alguém quiser vir colocar o preço da cabeça dele no meu serviço, tá fora. Não faço negócio com esse tipo de pessoas. Eu me afasto desse tipo de pessoas. Depois, quando chega o pepino na minha mão, igual chegou no ano passado, tava de boa, ligação, ei, tomamos uma multa aqui assim assado, cliente antigo, não sei o que, mas era uma outra unidade deles. Assim assado, você tem que correr aqui, segunda-feira tem reunião com o secretário do meio ambiente, Fui lá. Por quê? Porque eu sabia que tinha como resolver. Se eu sei como resolver, eu só tenho que entrar em contato, eu só tenho que fechar o contrato para poder resolver. Mas se não tem jeito de resolver, não adianta vender falsas esperanças, né? Então assim, esse é o papel do licenciador, que tem experiência, né? E sabe onde tem jeito e onde não tem jeito de resolver. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o licenciador ele é corresponsável por todos os processos nos quais o nome dele